pessoal, e aí, tudo bom? Então, a gente está se encontrando nesse vídeo para dar continuidade ao nosso estudo sobre triângulos. Vamos relembrar rapidamente o que a gente já viu. A gente já aprendeu um pouquinho sobre triângulo retângulo, e no triângulo retângulo a gente aprendeu sobre relações métricas, que eram relações de medidas do meu triângulo, que envolvia hipotenusa, altura, projeções ortogonais, catetos. A gente aprendeu um pouquinho sobre relações trigonométricas, que foi quando a gente aprendeu a ideia de relacionar. A trigonometria faz o quê? Relaciona ângulos e as medidas correspondentes dos lados a esse ângulo. E agora a gente vai ver como a gente aplica relações trigonométricas num triângulo que não é retângulo. Qual é o grande lance aqui? No triângulo retângulo, a gente identificava a hipotenusa, identificava os catetos, e aí a gente conseguia fazer seno e cosseno. Só que nesse caso aqui, galerinha, como é que a gente vai ter se o nosso triângulo é qualquer? Para isso, a gente tem duas leis muito importantes. A gente tem a primeira lei, que é a lei dos senos. Olha para esse meu triângulo que está aqui lindo e maravilhoso. O que eu tenho aqui nesse triângulo? Tem um triângulo que ele está dentro de uma circunferência, a gente já aprendeu o nome disso. Quando o meu triângulo está dentro da minha circunferência e os vértices desse triângulo pertencem à circunferência, a gente diz que o triângulo está inscrito, pensa, ó, interno inscrito à circunferência. Então, aqui eu tenho um triângulo, todo triângulo é inscritível a uma circunferência, então eu tenho um triângulo inscrito a uma circunferência, e eu tenho uma propriedade ali importante, eu tenho uma maneira de relacionar os ângulos e os lados desse meu triângulo. Olha que maneira é essa, é a chamada lei dos senos. O que essa lei dos senos me diz? Ela está relacionando o ângulo com o lado oposto. Ela me diz que existe uma razão entre o seu ângulo o seno do seu ângulo e o seu lado oposto. E essa razão funciona para todos eles, porque eles são proporcionais. Olha aqui, ó. O A está para o seno do ângulo dele, que é o seno do ângulo A. O B está para o seno do ângulo B. E o C está para o seno do ângulo C. Todos eles são proporcionais e tem uma razão de proporcionalidade aí. Um valor que isso chega. Que valor é esse? Esse valor é 2 vezes o raio da circunferência que está aqui, ó, do lado de fora do meu triângulo. Como é que a gente vai usar? Pessoal, tem um monte de sinal de igual, vou ter que usar esse negócio todo? Claro que não, né? Vocês vão ter de informação algumas coisas para vocês usarem ali dizendo, mas que coisas são essas? Como é que eu sei que eu vou usar? Da seguinte forma, eu vou utilizar quando eu tiver no enunciado a informação de 2 ângulos em um lado, e eu preciso achar o meu segundo lado. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer parte dessa minha proporção. Vou fazer provavelmente A para o seno do ângulo A e B para o seno do ângulo B. Mas, Priscila, se eu não tiver 2 ângulos em um lado, existe uma outra lei que faz com que eu relacione essas coisas dentro do meu triângulo? Existe, que é a nossa lei dos cossenos. Olha aqui a minha figurinha linda e maravilhosa. Essas setinhas aqui, galera, não se assuste. É só para a gente identificar quem ele é oposto, tá bom? A lei dos cossenos, ela se parece muito com o teorema de Pitágoras. Na verdade, ela é uma generalização do teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras só funciona quando eu tenho um ângulo reto. E a lei dos cossenos funciona para qualquer triângulo, inclusive para quando ele tem um ângulo reto. Olha como é que ela é. Eu tenho A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até essa parte, ó, a cara do teorema de Pitágoras. Qual é a diferença que vai ter ali? Eu tenho que ajustar, porque ali não é um triângulo retângulo. Então, eu faço menos 2 vezes o valor do lado B, o valor do lado C, vezes o cosseno do ângulo A. Importante, a lei dos cossenos relaciona um ângulo com os outros 3 lados do triângulo. Lembra que na lei dos senos eu estou relacionando um ângulo com o seu lado oposto? Sempre um ângulo com o lado oposto? Na lei dos cossenos, não. Na lei dos cossenos eu relaciono um ângulo com os 3 lados do meu triângulo, que é o que a gente vê aqui. Enquanto na lei dos senos eu uso quando eu tenho 2 ângulos em um lado, aqui eu vou usar quando? Eu vou utilizar quando eu tenho um ângulo e 2 lados e quero achar o terceiro lado. Vamos ver na prática as diferenças entre essas duas leis. Ó. Antes disso, esqueci que eu botei um negócio muito importante para vocês, são relações que a gente não pode esquecer. Aqui está a tabelinha que a gente viu no nosso último encontro, que é a relação de seno e cosseno, dos arcos notáveis, 30, 45 e 60. Tem até a musiquinha para a gente cantar, para a gente relacionar esses valores. Mas aí eu tenho os suplementos desses ângulos. Mas o que são suplementos, Priscila?
Ângulos suplementares, vamos lembrar, são aqueles ângulos que somados dão 180. Então, o suplemento de 30 é 150, de 45 é 135 e de 60 é 120. O que é importante deles serem suplementares? Pelo fato deles serem suplementares, existe uma relação para o seno e para o cosseno. Igual existe uma relação de seno e cosseno para os complementares, existem para os suplementares. O que essa relação me diz? O seno dos ângulos que são suplementares, eles são iguais, mas os cossenos são simétricos. Então, olha só, o seno de 150 é igual ao seno de 30, mas o cosseno é menos o valor do cosseno de 30, porque eles são simétricos. A mesma coisa com 45, a mesma coisa com 60. Por que eu coloquei essa relação antes da gente ir para os exercícios? Porque é muito comum, principalmente na lei dos cossenos, a gente trabalhar com ângulos que são obtusos. Por exemplo, 150, 120, 135. Então, a gente vai ter que lembrar a relação deles com os seus suplementares para a gente fazer conta. Tranquilo? Vamos ver um exemplo dessas duas leis. Ó. Olha aqui meu exemplo. Eu tenho dois ângulos, eu tenho um lado, eu quero saber o segundo lado. O que eu vou ter que usar? Lei dos senos. Identifiquei a informação que eu tenho, a informação que eu preciso para saber qual das leis eu vou usar. Como é que eu tenho certeza que eu não posso usar nada antes disso, que você quer um triângulo qualquer? Porque não tem um ângulo de 90. Observe, né? O que a lei dos senos fala pra gente? Eu relaciono um ângulo com o seu lado oposto. Então, ó, o seno de 31 vai estar para 3, porque o lado oposto a 31 é 3. E o seno de 80 vai estar para A, porque o lado oposto a 80 é A. Aí você vai falar, mas Priscila, tu acabou de me dar uma tabela com 30, 45 e 60, tu me dá um ângulo que não é desse jeito. Toda vez que vocês receberem ângulos que não são de 30, 45 ou 60, ou os seus suplementares, o enunciado vai te dar essa relação. Não precisa se preocupar, vai estar tranquilo. Eu coloquei aqui para vocês, ó, adotando o seno de 31 igual a 0,515 e o seno de 80 igual a 0,985. Substituo aqui na conta, tem uma proporção linda e maravilhosa que eu vou fazer, multiplico cruzado. Quando eu multiplicar cruzado, ó, eu vou ter 3 vezes 0,985 e o A vezes 0,515. Aqui eu já fiz direto, a gente faz as nossas continhas, a gente acha um valor aproximado para A. Importante desse exemplo, identificar qual é a lei que eu vou utilizar. Nosso outro exemplo, olha para o nosso triângulo que está aqui, ó. Tcharam! O que eu tenho? Eu tenho um ângulo e eu tenho dois lados. Eu quero descobrir o terceiro lado. Um ângulo, dois lados, o que eu vou usar? Lei dos cossenos. E como é que era a lei dos cossenos? Relacionava um ângulo com os três lados do meu triângulo. Então, olha como é que a gente vai montar. A ao quadrado, que é quem eu quero descobrir. Importante. Ali, ó, tá quem eu quero descobrir, porque eu tenho o seno dele, o cosseno dele, ok? Então, a ao quadrado vai ser igual a 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, e agora o ajuste. Menos 2 vezes 2 vezes 3, vezes ali o cosseno de 60. Substituo o cosseno de 60 por meio e começo a fazer as minhas contas. Presta atenção que a gente tem uma prioridade de operações. Existem operações que eu preciso fazer antes das outras. Então, a primeira operação que eu fiz, na linha que eu substituí o valor do cosseno de 60, foi fazer as potências. Então, fiz 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Agora, eu tenho um produto, eu resolvo o produto primeiro. A gente não pode sair somando tudo e depois multiplicar no final, porque vai dar tudo errado. Multiplica e depois a gente soma. Eu vou cortar 1, 2, com esse 2 aqui daqui de baixo. Eu vou ter 2 vezes 3, 6. Por isso que A ao quadrado ficou 13 menos 6. 13 menos 6, 7. A vai ser raiz de 7. Observa que, igual a gente viu nos outros vídeos, como a gente está falando de segmento, na hora de eu tirar a raiz, eu vou olhar para o valor positivo, porque eu não posso ter um segmento negativo. Então, o valor desse lado que eu preciso descobrir, raiz de 7. Beleza, galera? Então, a gente encerra por aqui, encerra o nosso estudo de triângulos por aqui. Treinem, façam exercícios para que isso seja fixado na cabecinha de vocês. E a gente se vê num próximo vídeo. Beijinhos, até mais.